Vamos falar de um assunto que impacta no seu dia a dia, no seu bolso, na sua carteira, e é importante também a gente analisar e fazer as projeções para o ano que vem, porque faltam menos de 2 semanas para 2023 acabar, e esse ano foi marcado por várias mudanças nas pautas econômicas. Para a gente saber o impacto dessas medidas em 2024 e também as expectativas do mercado, nós vamos conversar agora com o economista Rodrigo Simões, a quem agradecemos demais pela participação. Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Olá, Daniel, boa noite. E assim eu cumprimento todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Perfeito. Antes de falarmos sobre as expectativas e projeções para 2024, acho importante a gente pontuar algumas coisas nesse roteiro do ano de 2023. Os desejos do governo recém-impossado, que conseguiu aprovar aquela PEC da transição, com aquele recurso conseguiu implementar algumas medidas, mas teve um ano muito difícil na relação com o Congresso Nacional, um ano muito turbulento também na relação com o Banco Central, muitas pressões, Banco Central que acabou reduzindo nas últimas reuniões a taxa Selic, enfim, o que é possível analisar sobre a economia do país em 2023? Houve avanços, foram avanços tímidos, ou você particularmente esperava resultados melhores? Daniel, você vê que realmente foi tímido, tá? Na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, houve toda aquela PEC da transição, daqueles gastos, que foi necessário aí para poder ter força para a eleição do governo do PT, né? E isso, nós já sabíamos, né, que todos esses déficits, não só para 2023, como para 2024, um dia essa conta iria chegar. A situação, ela só não ficou pior porque nós temos um Banco Central independente e um problema que é muito nítido aqui no Brasil é que o time político do time econômico, ele é muito distante um do outro. Em outros países, você até tem ali um certo acompanhamento, sabe? Essa diferença é menor. Mas no Brasil, assim, é uma situação muito complicada, tá? Eu quero aqui também dizer que a atuação do ministro da Economia, o Fernando Haddad, foi melhor do que se imaginava, tá? Ele sabe o que o mercado precisa, mas, por outro lado, você tem um governo ali querendo mais que o Estado seja mais indutor, mais regulador, batendo ali com o Banco Central. Isso não ficou muito bem para a economia de 2023, mas conseguimos superar um crescimento aí de quase 3%, graças ao agronegócio, e agora nós temos aí as perspectivas para 2024, né? Pois é, e esse ano também ficou marcado pela aprovação do novo dispositivo, a nova âncora fiscal, né? O governo conseguiu aprovar aquela medida em substituição ao teto de gastos e ficou marcado, inclusive, por uma meta que muitos acreditam que será difícil de conseguir atingir no ano de 2024, zerar o déficit fiscal. Isso terá um custo, naturalmente. Estamos às vésperas da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias por parte do Congresso Nacional e depois da LOA. O que é possível esperar para 2024, quando falamos das contas públicas e da possibilidade ou não de conseguir zerar o déficit fiscal? Olha, aproveitando esse gancho seu, você vê que as contas públicas, se você pegar o relatório, o Boletim Focus, está bem claro lá. Tá? É um aumento de 4 pontos percentuais, tá? Da dívida líquida do setor público. Isso eu não estou nem falando dos juros da dívida. 4 pontos percentuais em cima de um PIB de quase 10 trilhões de reais, nós estamos falando de 400 bilhões a mais, sabe? Então, assim, o Brasil ele vai caminhar, tá, para esse endividamento maior ainda, em proporção ao PIB, e até um caso curioso que acontece aqui no Brasil, que é o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá o Biden também está puxando muito, né? O déficit do americano está aumentando muito e ele quer fazer via arrecadação de impostos, tá? Então a mesma coisa aqui, aumentando a tributação, tentando puxar mais tributos nos Estados Unidos, assim como no Brasil, que é o objetivo de fazer o seguinte: olha, vamos tentar taxar o máximo possível, né? Casas de jogos, né? Outras frentes que não tinha sido, não tinha muito acompanhamento. Então, assim, nós precisamos, o que nós precisamos no momento é mais de um equilíbrio. Não é mais impostos, é um certo equilíbrio,
para deixar até mesmo as pessoas, as famílias, as empresas terem um pouco mais de fôlego no orçamento, porque o tributo, né, que a gente paga aqui no Brasil já é muito elevado em relação à condição econômica que nós temos. Isso comparando aí principalmente com os países da OCDE. Um raio-x da economia neste ano e também as projeções e expectativas para 2024. Eu vou chamar o Adriano Cerqueira, comentarista convidado nesta edição do Fast News, para fazer a próxima pergunta. Cerqueira, com você. Boa noite, Rodrigo Simões. Eu queria saber como é que você avalia a atuação do presidente do Banco Central, principalmente nesse ano, né? Ele sofrendo todo tipo, né, de embate político, ele manteve, né, uma defesa, né, de uma taxa de juros alta relativamente, mas sempre sinalizando que buscava um certo equilíbrio em relação à inflação e que depois poderia haver uma queda nessa taxa. Acredita que vai ser possível o Banco Central conseguir manter ao longo do ano que vem essa queda relativa da taxa de juros, ou pode haver sobressaltos? Adriano, para falar do presidente Roberto Campos, eu acredito que ele aqui, até vou fazer um elogio, né, foi um herói de segurar firme, aguentar firme aí as pauladas aí que vem do mundo político. Foi um ano difícil, muito difícil para ele, com essa pressão, né, para poder tentar reduzir os juros, sendo muito criticado. Se ele não tivesse, se ele tivesse cedido, aliás, teria prejudicado muito mais a nossa perspectiva, tá, de economia futura. Então, eu acredito que o trabalho dele foi muito bom em relação à criação do Pix, vem aí agora o Drex, né, a moeda digital, e ele também conseguiu segurar firme o comando ali do Banco Central. Ainda que, com a entrada do Gabriel Galípolo, indicado pelo governo do PT, o próprio Galípolo entendeu que uma coisa é quando você faz uma crítica de fora da mesa de operação do Banco Central, outra coisa é estando dentro, tá? É muito diferente, tá? O número de informações, de análises que você tem que ter e de quando você faz uma convergência com toda a economia, questão de câmbio, questão de inflação, questão de juros. Então isso ele entendeu, você vê que até agora não houve mais burburinho entre desentendimento da diretoria do Banco Central, não houve nada disso, porque todos eles entraram numa consoante. E respondendo a sua opinião da questão da redução da taxa de juros, tudo indica, tá, que a taxa de juros em 2024 vai cair de 0,5 ponto percentual, pelo menos nas 3 primeiras reuniões do Copom. Por que eu falo isso? Porque se houvesse uma chance de cair mais do que isso, 1 ponto, por exemplo, já estava descrito na ata, tá? E tem um ponto fundamental que é muito simples para as pessoas poderem entender. A inflação, quando você pega o boletim Focus, ela está em 9,25% no final de 24, mas quando você pega a taxa de juros futura, já no início de 25, está em 10,5%. Então você tem uma divergência muito grande. Era para ambas estarem corrigindo, tá? Então, assim, faz bem, temos que cair de 0,5 ponto percentual para não desequilibrar os mercados. Agora, quem vai ganhar com isso o ano que vem também vai ser a nossa bolsa aí que vai subir um pouquinho mais do que subir em 2023. O que podemos esperar da economia para 2024? Agora, para encerrar, 2 comentários. Primeiro, o que achou da aprovação da reforma tributária? Gostou do projeto, texto final, os parâmetros adotados? Há muitas indefinições. Esse é o primeiro tema. O segundo, para as pessoas que nos acompanham e que precisam fazer alguma dívida ou adquirir algo mais caro em 2024, adquirir um carro, comprar um imóvel, se desfazer de um bem, o que você diria? Que mensagem você gostaria de deixar para essa pessoa? Então, perfeito. Vamos falar aqui da aprovação da reforma tributária. Ela não foi a reforma ideal, a reforma dos sonhos, tá? Mas foi a reforma que os nossos representantes conseguiram aí desenhar e escrever. Antes essa do que nenhuma. Eu acredito que no futuro, daqui a uns 10 anos, provavelmente, durante os próximos 10 anos, irá haver alguns pequenos ajustes, tá? Porque como ela também vai estar em teste,
até 2027, até 2033. Então, eu acredito que vai ter alguns ajustes, porque são muitos pontos, tá, novos, são novas formas aí de tributação, esse IVA, né, que vai consolidar os tributos de um lado do Estado, do município, os federais. Então, eu acredito que não foi a ideal, mas foi a que conseguimos. A próxima reforma, ela vai ser muito interessante e vai ser muito importante, que é a reforma sobre a renda. Essa é o que pode vir a dar fôlego, tá? Principalmente para as camadas mais pobres da população. Estou falando aqui de classe C, D e E. A gente tentar subir o nível de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, então acho que isso vai ser excelente. E essa é a segunda pergunta, Daniel, sobre as pessoas, né, como as pessoas podem se programar para 2024, eu vejo um horizonte melhorando de taxa de juros, tá? Porque se a Selic caindo, vai puxar para baixo a taxa do financiamento, vai puxar de imobiliário, vai puxar para baixo a taxa de financiamento de veículos, tá? Tanto os novos quanto os seminovos, e também vai puxar para baixo aqueles crediários em loja. Mas não só isso, as pessoas elas vão ter que começar a fazer mais ali, a calcular o orçamento familiar, né? Então, cada membro da família, ele deve fazer uma reunião ali e tentar entender qual que é a renda da família, tá? E quanto a família pode se endividar com qualidade. O endividamento não é um problema. As pessoas elas podem se endividar, mas se endividar de uma forma que elas consigam também honrar os pagamentos, para não entrar naquele looping de hora está com o nome limpo, hora está com o nome sujo, hora está com o nome limpo, né? E aí tendo todo aquele trabalho, e isso prejudica muito o score, né? Então, quando você vai no Serasa, para quem não conhece aqui, e é de graça, você consegue fazer o seu primeiro cadastro no Serasa, e toda a sua vida que passou por financiamento, você consegue entender qual que é o seu score lá. E cada vez mais que você vai ficando adimplente, honrando seus compromissos em dia, o seu score vai subindo pelo Serasa. Então, isso é um bom indicador de que você está indo no caminho certo. É isso. Rodrigo Simões, economista, perspectivas para 2024. Obrigado pela participação, bom fim de domingo e até a próxima. Daniel, obrigado pela participação, obrigado, Adriano, e obrigado a todos da Jovem Pan. É sempre um prazer.